Olá, como vai você? Eu sou a psicóloga Isabela Oliveira e quero falar hoje sobre o grito. Muitas mães, né, têm consciência do quanto que esse grito ele é prejudicial para uma criança. O quanto que gritar com o filho ou de repente dar uma chinelada, dar uma varada, dar uma correiada, o quanto que isso a gente sabe que impede a criança de aprender, bloqueia o cérebro da criança, causa prejuízos à criança. E mesmo assim, mesmo desejando muitas vezes não agir dessa forma, na hora que a criança emite um comportamento que não nos agrada, a nossa tendência naquele momento é imediatamente gritar. E é como se tivesse uma voz aqui falando na nossa cabeça: grita com esse menino, xinga esse menino, fala com ele que ele não pode agir assim. Se você não fizer isso com ele agora, você não estará sendo uma boa mãe. Então existe uma voz aqui dentro, né? Que é como se ela obrigasse a gente a fazer algo que, se a gente estivesse de uma forma mais tranquila, mais consciente, a gente não faria. Então, quando isso acontecer com você, quando você perceber que tem uma voz mandando você fazer algo com o seu filho, porque essa é a forma de ser mãe, mas que é algo que você já estudou e que você percebeu que não é a sua forma de educar, que você quer uma educação mais respeitosa, quer criar um vínculo mais gostoso com seu filho, quando isso acontecer, você acolhe essa voz. Essa voz pode ser de memórias, né? Da sua infância, memórias de situações que você já aprendeu. Talvez você aprendeu com a própria sociedade, que para ser mãe, que para ser pai, a gente precisa gritar, a gente precisa mostrar para a criança que a gente é autoridade, que é a gente que manda ali. Isso não significa que você não vai colocar limite no seu filho. Não é nada disso. Só que a gente sabe que uma relação respeitosa com os nossos filhos, ela envolve sim o limite. Mas que esse limite ele não precisa ser colocado por meio de gritos, de correiadas, chineladas e varadas. A gente pode colocar o limite para os nossos filhos por meio do diálogo, por meio do exemplo, por meio de muita conversa. E isso é muito possível. Mas eu sei que essa voz, quando ela vem, ela faz a gente agir no impulso, faz a gente ter uma vontade de agir de uma forma que depois a gente vai se arrepender. Então, quando acontecer, acolha essa voz, dê um lugar para essa voz. Fala, olha, eu entendo que talvez para mim, que eu aprendi a ser assim, eu aprendi que ser mãe precisa gritar, precisa bater. Eu acolho essas memórias aqui no meu coração, mas hoje eu vou agir de acordo com a mãe que eu dou conta de ser. E é uma mãe que de repente está mais antenada, né? Que quer trabalhar uma educação mais respeitosa, que quer fazer diferente com seu próprio filho. Talvez diferente da forma que seus próprios pais fizeram com você. Mas é porque hoje você tem mais recursos. Se você está aqui nesse momento, até agora, ouvindo esse vídeo, é porque você tem muito mais recursos que seus pais. Seus pais não puderam, na época deles, pegar um celular que nem existia, entrar numa rede social e ver lá num vídeo, né, um psicólogo parental falando como é que é a educação, como é uma educação respeitosa, né? Isso não tinha antes, eles não tinham essa informação, mas você tem o privilégio de ter, você tem a sorte de ter. Então cuide disso, tá? Siga de acordo aí com seu coração, colocando limite sim, porque limite também é amor, limite também é ser mãe, é ser pai, é dar uma criação consciente. Mas o limite que você coloca hoje no seu filho é bem diferente, né, do que o limite que a maioria dos nossos pais nos deram há um tempo atrás. A forma de colocar o limite, ela é diferente. Então, acolha essa voz. É sua criança interior falando com você. Acolha, dê um lugar para ela. Haja consciente com seu filho e depois vai cuidar dessas vozinhas que ficam aí falando na sua cabeça. Vá cuidar disso e olha só, vai ficar tudo bem, tá bom? Estamos no mesmo barco. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.